Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente conversa agora com um multiartista, historiador e pesquisador da cultura afro-brasileira, Saloma Salomão. Obrigado, Saloma. Opa, obrigado, Diniz. Valeu. Saloma Salomão é doutor em História e também cantor, compositor e ator. Com 10 álbuns gravados, Saloma Salomão tem um trabalho centrado na cultura afro-brasileira. Ele agora está lançando o disco Luanda Mana Lua, em parceria com o cantor, compositor, pianista, produtor cultural Lincoln Antônio. Saloma Salomão, que é esse disco aí com Lincoln Antônio? A base do trabalho é uma amizade, digamos assim, uma amizade em tempos de urgência. Em plena pandemia, a gente começou a trocar ideias e depois trocar sons, impressões sobre música no Brasil e fora, e começamos a compor ainda à distância. Depois fomos para uma convivência mais corpo a corpo, e o resultado disso é esse álbum. E o álbum, além da minha presença e da presença do Lincoln como mediadores de criatividades, há também Jussara Marçal, Caetano Gotardo e a base de percussão, de tambores, do Ito Alves. Saloma, o disco tem 8 faixas, 5 são composições suas com o Lincoln, as outras 3 não. Eu queria que você. E tem música instrumental também, aparece no disco. Eu queria que você detalhasse um pouco assim que é composta esse conjunto aí dessa obra. No meu caso, todas as minhas participações nesse álbum são inéditas. E o Lincoln contribuiu de forma exclusiva, né, com uma canção que ele fez sobre uma poesia do Craveirinha, do José Craveirinha, um poeta moçambicano muito importante em Moçambique, na passagem da liberação do domínio colonial português em Moçambique. Então, é uma canção que antecipa um pouco a liberdade do povo moçambicano, tratando de um instrumento muito específico, um instrumento africano, que é a timbila, que é a maneira como a Moçambique define ou chama a marimba, né? Esse instrumento que o mundo conheceu como marimba, em Moçambique, ele é um instrumento especial do povo Chope, Machope, e chama-se timbila. O Craveirinha, imbuído de um espírito nacionalista, tomou esse objeto como um signo da expressão do país, Moçambique. As outras canções, ou a canção que dá nome ao álbum, é uma parceria minha e de Jussara Marçal, que o Lincoln harmonizou. Então, a melodia estava pronta, mas não tinha harmonia. O Lincoln criou esse campo, né, incrível para a melodia acontecer, melodia e letra. Letra minha e de Jussara Marçal, melodia também. Harmonização aí do Lincoln Antônio, e é essa canção que deu título ao álbum. Saloma, chama atenção as primeiras músicas, né? Você faz uns gestos sonoros, afetivos, né? Como você próprio define. Queria que você explicasse essa técnica, né? Que é uma vocalização, eu não sei bem como é que a gente pode chamar, mas você emite sons, né? E ficou muito bonito isso no disco. São 2 músicas que você faz isso o tempo inteiro, em pelo menos 2 canções. Queria que você contasse um pouco essa história. Sim, são 4 canções de melodias vocais sem letra. Eu não tenho conhecimento musical escolar, mas tenho muita musicalidade, a música de oitiva que eu herdei dos meus pais, dos meus ancestrais. Então, às vezes, eu tenho esse desejo de caminhar por lugares que já foram habitados pelo Milton Nascimento, em muitas canções, às vezes canções que ele fazia com letra ou sem letra,
só com vocalização, como Cais, por exemplo, e depois ganhavam uma letra, né? Não chega a ser um gênero, mas é um campo da música brasileira do século XX que eu acho que ainda oferece possibilidades de expressão para artistas do século XXI. Embora eu tenha sido gerado no século XX, eu tenho esse apreço, né, pela música do século passado. Mas estou aqui, estou vivo no século XXI, querendo produzir coisas novas, inovadoras, coisas bacanas, junto com os meus parceiros. Eu queria que você explicasse um pouco. A cultura afro explora muito essa vocalização. A cultura afro é bem abrangente. Nós temos uma cultura musical afro que está no interior da indústria cultural do século XX, no espetáculo, no disco, no rádio, na televisão, e temos uma música afro das tradições religiosas, os congados moçambiques, candombes e várias outras. Mas o que eu posso te dizer é que a expressão vocal negra e vinda da África para cá já trazia essa possibilidade de vocalização sem letra, com palavras que não formam frases, onomatopeias, chururus, lalalás, hilari, que foram apropriadas pela indústria cultural, mas já estavam na paisagem. Porque faz parte de um tipo de canto africano voltado para uma música que é de natureza instrumental. Salomão, você citou aí o Caetano Gotardo, que participa aí do disco também, é autor, né, de um poema que você musicou, belíssimo. Conta aí dessa faixa também. O Caetano Gotardo é um cineasta, um jovem cineasta natural do Espírito Santo, para o qual eu fiz uma trilha sonora de um filme chamado Todos os Mortos, que foi lançado no Festival de Berlim em 2019. Depois do filme, nós ficamos amigos porque ele é muito músico, ele tem uma musicalidade incrível e ele tem um aporte em relação à escrita poética, à poesia. Esse poema ele me enviou e, de imediato, eu falei, uau, aqui tem uma musicalidade, parece-me que fácil de transpor. Então, fiz a melodia, devolvi para ele e depois o Lincoln harmonizou. Eu sei que a composição, que é a faixa título, é composta por você e a Jussara Marçal, grande Jussara Marçal, aliás, mas conta um pouquinho aí dessa faixa título do disco. Sim, importante dizer, a Jussara, na minha concepção, é uma das cantoras mais completas que a gente tem hoje no universo da música brasileira, do disco digital. E ela é uma trajetória que começou antes da Barca, mas ela foi uma componente muito importante da Barca, portanto, parceira do Lincoln Antônio. E eu a conheci há uns 5 anos atrás, no contexto da montagem de Gota d'Água Preta, onde ela fez o papel de Joana, foi incrível. E eu ficava ali namorando aquela voz, aquela expressão. Durante a pandemia, aí a gente já tinha um caminho percorrido de ideias e trocas de afeições. Eu elaborei uma primeira parte da canção, enviei para ela pelo celular, porque a gente não podia se ver, mas minha canção ela tende a ser melancólica, ao passo que a Jussara ela é solar. Então, ela pegou uma canção que tinha um caminho melancólico e colocou outros trechos que são de natureza mais da vibração da vida e da busca de alternativas. Tem umas 2 levadas diferentes, uma levada um pouco para o maracatu e outra para o boi maranhense. Então,
E tem essa memória de uma África mítica, de Aruanda, de Luanda, São Paulo de Luanda, São Paulo de Luanda, capital de Angola, mas que na mística afro-brasileira, na Umbanda, aparece como Aruanda. Salomão, estamos chegando no final da nossa conversa. Como é que tá esses seus projetos? Você se envolve em um monte de coisa, né? Toda hora você está metido em alguma história. Queria que você contasse aí o que tem aí para 2025, aliás, nós estamos chegando em 2025. Conta aí, dá um spoiler aí pra gente do que tem, tem pela frente aí. Sim, o desafio de artistas como nós, como eu, como Lincoln, além de produzir um conteúdo autoral, é inserir esse mesmo conteúdo no show ao vivo. Então, essa tem sido a dificuldade que a gente pretende romper no próximo ano. Além disso, já tem canções sendo gestadas desde o final do ano passado, canções novas que não entraram nesse repertório. A gente andou estudando um pouco a história dos balaios, a história da luta negra no Maranhão por liberdade. Estamos muito interessados em explorar um pouco mais o conteúdo historiográfico sobre os balaios. E essa ideia de balaios a gente já andou explorando um pouco. Canções sobre o Negro Cosme e sobre a revolta de gente pobre, gente negra, no Maranhão, na primeira metade do século XIX. Eu acho que nós vamos tornar esse conteúdo um pouco mais abrangente para um segundo álbum, eu e Lincoln. E nos outros trabalhos tem coisas aí sendo gestadas já para ser lançada logo no primeiro semestre de 2025. Eu estou completando 40 anos fazendo música de forma séria. De forma brincalhona, eu tenho 50 anos. De forma séria, eu tenho 40. Legal, queria agradecer aí o Salomão, está lançando um belíssimo disco com Lincoln Antônio, pianista, chamado Luanda Mana Lua, 8 faixas, está aí nas plataformas digitais de música. Só botar lá no Lincoln Antônio, dá para ouvir, e também do Salomão. Salomão, muito obrigado. Muito grato, meu irmão. Bom trabalho aí para você. Vida longa e próspera para a Carta Capital.